Olá, nesse vídeo eu quero te mostrar aqui as funções mais importantes que eu considero aí para você fazer buscas, pesquisas, comparativos de valores, né, e assim por diante. Eu sou Atila Daniel, seja bem-vindo, bem-vinda. E é só você prestar atenção aqui, que é bem fácil. Quando você aprende essas funções, você entende, fica bem fácil você fazer as suas construções aí. Além disso, você agora, né, tem a ajuda aí também do ChatGPT, que você pode digitar aqui a informação que você quiser sobre qualquer uma dessas funções e ele vai te dar mais detalhes, né, caso você precise, sobre o funcionamento dessa função e assim por diante. Então vamos lá. Eu tenho uma pequena matriz aqui, olha, com as minhas informações, né? Um pequeno espaço. Eu posso, até para facilitar a minha vida, alterar o nome disso daqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, o nome de uma tabela, mas eu não vou fazer isso agora para ficar fácil aqui a sua compreensão. O que nós vamos fazer? Olha, no PROC-V ele vai fazer pesquisa de informações na vertical, né? Por isso que é PROC-V. PROC-V é de vertical. Então os dados estão verticalizados aqui, tá vendo? Produtos está na vertical, estoque na vertical e assim sucessivamente. O que eu quero fazer? Quero escrever o nome de um produto aqui, olha, por exemplo, sorvete, sorvete, e quando eu der Enter, eu quero que me retorne, por exemplo, o meu estoque, tá? É só uma ideia. Ou então eu quero que me retorne aqui o preço de venda. Daí a gente pode pedir que ele faça isso. Então, como que vai funcionar aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui onde está resultado, eu vou colocar a função. Então, eu coloco igual, proc-v, abro parênteses, valor procurado. Esse valor procurado você pode digitar, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser aqui nesse valor procurado. Basicamente, eu vou fazer assim, olha. Vou escolher uma célula onde eu possa digitar a informação que eu quero. Coloco ponto e vírgula. O próximo dado que ele me pede é uma matriz tabela, ou seja, um espaço, uma área onde estão os seus dados. Aqui no meu caso, a minha área é essa daqui, olha. Então eu selecionei a minha área, eu coloco ponto e vírgula, e agora, qual que é a minha coluna que eu quero? Então, se eu quiser, por exemplo, estoque, então a gente conta aqui, olha, eu tenho coluna um, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Lembrando que o PROC-V ele não utiliza isso daqui, ó, coluna D, C, B, para o PROC-V isso não existe. E também não existe isso daqui, ó, linha um, linha 2, linha 3, ele não considera isso. Ele vai contar de onde estão os seus dados, ele vai contar aí, né? Então, por exemplo, se isso daqui estivesse no meio aqui, olha, se essa tabela fosse aqui, ele iria pegar aqui e iria fazer a leitura para você, olha, que você tem, aí você teria, no caso aqui, teríamos, né? Coluna um, coluna 2, coluna 3. E ele faz desse jeito aqui, tá? A maneira dele trabalhar na vertical com os dados é dessa forma. Então, aqui no caso, o estoque está na coluna 2. Então, vou colocar aqui o número 2, ponto e vírgula. E ele te pergunta se você quer informação exata ou aproximada. Eu gosto de sempre de trabalhar com um ou zero. Um é verdadeiro e zero é correspondência exata. Correspondência aproximada é quando você quer, por exemplo, aproximadamente o nome de um produto. É um exemplo, se tivesse ali sorvete e sobremesa. Então, você estaria dizendo, né, que quer aproximadamente o nome de um produto. E isso, aqui nesse caso nosso, não faz sentido, né? Existem outros usos, outras aplicações que não é essa daqui. Então, eu vou colocar zero, fecho parênteses e enter. Fica esse hashtag ND aqui, parece que não deu, meu deu errado. Não, nada disso. É porque não tem nenhuma informação aqui. A partir do momento que você escrever, então, um exemplo, eu vou escrever aqui webcam. Olha lá. Então, ele está dizendo aqui, olha, que webcam, a gente tem em estoque 15 webcam. Então, é assim que funciona o PROC-V. À medida que você for trocando aqui os dados, né? A gente escrever açaí, ele vai te dar lá o valor. Lembrando que se você também esquecer e dar um espaçozinho aqui assim, ó, ele vai dar erro, tá? Porque você não escreveu açaí aqui com espaço e espaço. Lembrando, nas nossas planilhas, espaço é considerado texto também. Então, vou apagar aqui, dar Enter, beleza, ele me dá a informação aqui do estoque. Aí, PROC-H. Como é que funciona o PROC-H? PROC-H é de horizontal. Então, ou seja, né, ele vai procurar horizontalmente aqui
as suas informações, os seus dados, com base aqui nas informações que você tem na primeira linha, aqui da sua matriz, né, do seu espaço de dados. Então, vai funcionar assim, olha, eu coloco aqui igual proc h, abro parênteses, vou fazer o mesmo processo, tá? Vou escolher aqui uma célula, coloco ponto e vírgula. Qual que é a sua matriz tabela, ou o seu espaço, sua área de dados? Vai ser tudo isso daqui, olha, toda essa área. Ponto e vírgula. Qual linha que eu quero? Eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui a gente tem, ele também não trabalha com isso, tá? O PROC-H. Não existe isso e não existe isso daqui. Ele mesmo que faz essa classificação. Então, de novo, tá? Só repetindo aqui. Se esse conjunto de dados estivesse aqui, ele iria fazer assim, ó. Ele iria vir aqui e dizer para você, olha, eu entendo que você tem aí no seu conjunto de dados a linha 1, você tem a linha 2, você tem a linha 3 e você tem a linha 4. Entende? Então aqui ele faz isso também. Ele ignora essas informações aqui e ele classifica de acordo com a sua matriz tabela ou sua área de dados aí, ele faz essa classificação. Então eu quero escolher, por exemplo, linha 3. Aqui, ó, linha 3. O que tem na minha linha 3? Então eu tenho na minha linha 3 todos os dados relacionados a sorvete. Quais são? Eu tenho o meu estoque, eu tenho o meu preço de compra, não é isso? Eu tenho o meu preço de venda aqui, não é assim? Então a gente tem essas informações aí. Coloquei linha 3, ponto e vírgula, coloco 0, que eu quero a informação exata, fecho parênteses e enter. Aí, informação. Qual informação que você quer que está aqui presente na linha 3? Você quer informação sobre o estoque? Então é só você escrever. Você vem aqui, ó, escreve assim, estoque. Ele vai te dar, ó, que em estoque você tem aqui 20, que é relacionado a sorvete. Ah, não, eu quero saber o meu preço de venda. Preço de venda. Aí você dá Enter e ele vai te dar aqui, ó, preço de venda, R$ 20. Porque você sabe que a gente está num conjunto de dados pequeno, né? E se fosse um conjunto de dados grande aí, com muitas informações? Aí, você pode usar aqui, no caso, o índice, né? O índice que vai te ajudar. Até destacar aqui, ó, o índice é uma das funções mais poderosas que tem em termos aí de pesquisa, de busca, né? Eu gosto muito de usar essa combinação, até inclusive com o índice mais Corresp. Como é que funciona o índice primeiro? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, vou colocar índice, opa, ímpar não, índice. O índice. O índice, inclusive, ele é uma função que ele te dá essas duas opções aqui, olha, você pode trabalhar com formato de matriz ou com formato de referência. Essa parte de referência é incrível, tá? A gente vai ter um próximo vídeo, né? Eu vou gravar para te mostrar como é que funciona aqui essa referência e como que você pode utilizar. Mas aqui só estou mostrando como é que funciona, como é que funciona a função, como é que você pode usar, utilizar essa função aqui. Então, assim, olha, qual que é a sua matriz, o seu espaço, a sua área de dados? A minha área, ou a sua área, é essa daqui, ponto e vírgula. Qual que é a minha linha? Aí eu vou escolher essa célula aqui, porque eu quero lançar as minhas linhas, ponto e vírgula. Qual que é a minha coluna? Então, eu vou escolher essa célula aqui, beleza? E fecho o parênteses. E daí, só para você entender agora, olha só isso daqui. Coluna. Eu sei que a minha coluna 4 aqui, ó, minha coluna 4, né, que é essa, coluna 4, tem o preço de venda, correto? Então, eu vou escolher aqui, ó, coluna 4, vou colocar aqui o número 4. Aí, qual é a minha linha? Então, qual é a minha linha? Se você colocar aqui a linha 1, o que que ele tem na linha 1? Ele tem o nome escrito aqui, ó, preço de venda, certo? Como você escolheu a coluna 4, ele vai descendo, varrendo tudo aqui, ó. Se tivesse 1 milhão de linhas, ele iria consultando isso para você. Então, eu quero colocar, por exemplo, linha 4 aqui, ó, também. Ele me dá o valor de 300, que é o preço da webcam, preço de venda. Quero saber o preço de compra, então, da minha webcam. Eu coloco aqui coluna 3, ele troca, ó. Se eu quero saber o estoque, quanto que eu tenho? 2, ó, coluna 2. Ah, o nome. O que que a gente está vendo aqui? Eu coloco um e ele me dá o nome aqui, olha. Webcam. Então, o índice, ele funciona basicamente assim. E é índice literal, tá? É índice numérico. Porque o índice, ele funciona assim. Você mostra para ele os números que você quer, os dados que você quer numérico, como linha, coluna.
ou outros, né, que eu vou te mostrar também depois, num vídeo futuro, para você, então, fazer essas análises, essas considerações aqui. E por último aqui nós temos o Corresp. Como é que ele vai funcionar? Você vai mostrar para ele uma informação, quer seja uma única, tá? Uma única coluna ou uma única linha, e ele vai te mostrar qual é a posição dessa informação dentro aqui do seu espaço, da sua área de dados. Então vai funcionar assim, olha. Eu vou colocar aqui igual Corresp, que é de correspondência, né? O valor procurado, eu vou colocar aqui a informação que eu quero, ponto e vírgula. Qual é a sua matriz? Então, agora aqui é a questão, ó. Você vai selecionar uma única coluna aqui, olha, dos seus dados, ou uma única linha. Ele não funciona assim, ó. Você não pode fazer isso do Corresp aqui, que ele não vai funcionar para você. Então, você precisa selecionar somente isso, ó. Somente uma coluna ou somente uma única linha. Dados na vertical ou na horizontal. Somente um único, né? Uma única coluna. Então, eu vou escolher aqui a minha... Eu vou escolher aqui a minha coluna. Vai ser essa. Coloco ponto e vírgula. Eu quero a correspondência exata. Coloco zero. Fecho parênteses e Enter. Ok. Então, agora, se eu escrever aqui assim, olha, teclado, ele vai dizer que o teclado está na posição 5, aqui, ó, posição 5 do nosso espaço, que é aqui, ó, o teclado, ele está aqui. Na verdade, assim, né? Aqui somente, no caso, né? Somente aqui. Então, ele está dizendo que está na posição 5. Então, logo que você entende isso, nós podemos utilizar o Corresp para ele fazer a tratativa para nós aqui com respeito ao nosso índice, com respeito ao PROC-H, com respeito ao PROC-V e assim sucessivamente. Se você não sabe como fazer isso, se você quiser aprender como combinar essas funções para criar assim um mundo de coisas, é só você seguir aqui o canal, caso você ainda, né, não esteja seguindo, caso você ainda não se inscreveu, então se inscreva que no próximo vídeo eu vou ensinar como que você pode combinar essas funções para produzir, para buscar resultados para você de forma dinâmica.